Este programa é livre para todos os públicos. Horas 2 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte, iniciando a nossa edição desta quinta-feira, 17 de maio. Temperatura em Rio Grande 16 graus e a sensação térmica tá aí na casa dos 13 graus novamente em Rio Grande. Tá friozinho, hein? Tá, friozinho. E tu tá curtindo, né, Rafa? Tô curtindo. Tô te falando, dormi até de janela aberta ontem. Nossa! Não, mentira, ontem eu tive que fechar. Nossa! Umidade relativa em Rio Grande, 84%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande. Iniciando a nossa edição de hoje, como já anunciado no início da semana e também na nossa página no Facebook, teremos duas edições. Tivemos a primeira na terça-feira e a segunda hoje, quinta-feira, de atualizações sindicais com Aptafurg Sindicato, trazendo informes, deliberações e uma avaliação de como foi a 23ª edição do Confazubra, que aconteceu semana passada com delegados e delegadas representando o Rio Grande em Minas Gerais, Poços de Caldas. Hoje, quem está conosco representando o coletivo da Chapa Unir é Rafael Missionas, que vai falar um pouco tanto das propostas apresentadas dentro da tese, quanto das deliberações. Rafael está como delegado na Fazubra, agora foi um dos eleitos. Então vamos conversar e trazer as atualizações aí para a categoria de técnicos e técnicas em educação da FURG e IFRS. Bom dia, Rafael. Bom dia, Deca. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio FURG e os telespectadores da TV FURG. É uma honra estar nesse programa mais uma vez, aqui defendendo nossas pautas. Enquanto coordenador da Aptafurg, sempre defendi esse programa. Acho que é um meio que nós temos de chegar até a nossa comunidade. Então, hoje eu vim para falar um pouco do Confazubra. A nossa equipe está um pouco desfalcada. Nossas colegas Graça Amaral e Denise Gestas, que estavam e viriam hoje, e estão doentes, está todo mundo gripado. Mas, então, eu vim para trazer os informes, né, do Confazubra, que eu tive a experiência. Primeiro Confazubra, que eu participei. E acho que foi muito enriquecedor participar dessa discussão a nível nacional, para a gente poder estar defendendo nossas pautas da categoria dos técnicos administrativos das universidades federais e institutos federais também. Então, tivemos semana passada em Minas Gerais, Poços de Caldas, e é onde a gente pôde fazer uma ampla discussão durante uma semana inteira, com debates sobre quais são as pautas que nós vamos estar nos próximos anos defendendo junto à Fazubra, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade, o convite de concorrer para formar uma chapa, né? Que nós formamos a chapa do UNIR, Unidade, Resistência e Luta, e a gente conseguiu sair nessa disputa com 8 coordenadores eleitos, e eu venho assumir agora a suplência também, né? E a gente conseguiu importantes pastas dentro da Fazubra, né? A pasta da educação, a pasta
são várias pastas. Depois eu vou nominar todas elas no decorrer do programa, que de cabeça, assim, não sei, tem que dar uma olhada na minha colinha aqui. Tranquilo. Mas, então, a gente vai estar nos próximos 3 anos, né? A gente conseguiu aumentar 2 anos passava muito rápido e a gestão da Fasubra tinha que ser trocada e acabava tendo prorrogado, né? Sim. Então, a gente conseguiu ampliar o mandato para 3 anos para não precisar ficar prorrogando, né? E, então, durante esses próximos 3 anos eu vou estar como dirigente da Fasubra, né? A gente vai estar representando aqui a APTA-FURG junto à Fasubra, para a gente tentar levar nossas pautas, que são pautas de luta, né? A gente sabe do momento que a gente passa atualmente no nosso país, a gente tem esse compromisso, então, em defesa da democracia, que, ao nosso ver, a gente está sofrendo um golpe de Estado, né? Desde 2016, quando tiraram a nossa presidenta eleita, um golpe do parlamento, né? Um golpe com apoio do judiciário e da mídia. Sim. E a gente vem denunciando isso, denunciamos no Confasubra. E a gente também tem pautas específicas da carreira, né, que eu estive defendendo lá junto ao Confasubra, que a gente acredita que tem que lutar, sim, pela questão da democracia, pela questão dos direitos humanos, e a gente pode, paralelamente a isso, também lutar pelas nossas pautas, né, específicas, que aí dizem mais respeito à questão da categoria mesmo, dos servidores das universidades, que é, no caso, a questão da campanha salarial de 2018. A Fasubra já protocolou um pedido de mesa para negociação, que a gente está sem reajuste há muito tempo. A gente sabe que tem a PEC da morte, que a gente chama do congelamento da saúde e educação por 20 anos, e a gente acredita que não vamos ficar 20 anos assistindo esse congelamento, né? A gente tem que começar a luta e tem que começar para logo, né? Sim. Então, a gente já conseguiu, já desse Confasubra, sair com uma paralisação aprovada. Dia 23 de maio agora tem um Dia Nacional de Lutas, a gente vai estar defendendo isso. Agora, semana que vem, vai ter assembleia, a gente vai defender isso. Já foi aprovado pela Fasubra, né? Certo. O Confasubra definiu essa data para a gente começar a mobilizar e a construir uma greve futura, né? Porque a gente não pode admitir que saúde e educação sejam tratados como mercadoria por esse governo que lá está, né? Sim, com certeza. Deixa eu retomar um ponto que fiquei lembrando aqui, tanto do que a integrantes da Chapa Ressignificar trouxeram e algumas coisas que tu está trazendo agora. A questão do aumento de 3 anos de gestão, né? Que é bastante importante, né, pela avaliação, acho que do todo, né, que 2 anos acabavam não sendo viáveis e se estendia até um limite já de ultrapassar o prazo para eleição, então se compreendeu esses 3 anos. Né? Isso. Da última vez foi prorrogado por 2 períodos de 6 meses, né? Então equivaleu aos 3 anos. Né? Então, que na prática já vinha ocorrendo, né, em gestões anteriores, os mandatos terem 3 anos. A gente só instituiu isso, né? Tornou. E não era todo mundo que tinha acordo, né? Mas a gente conseguiu, através do voto, né? A gente conseguiu fazer essa mudança, né? Claro. E outra questão que eu lembrei, Rafael, e claro, né, tu vai trazendo da forma que quiseres, tá? Elencando tanto propostas levadas, o que né, de mais relevante foi aprovado, fica bastante à vontade, tá? Mas eu vou lembrando de coisas que tanto acompanhei durante o tempo de vocês lá, a permanência de vocês lá, quanto na conversa com a Ressignificar na terça, tá? Tu falou da questão tanto da defesa da democracia quanto da possibilidade de uma mesa de negociação. Aí lembro que integrantes da Chapa Ressignificar falaram que nisso tinha uma certa diferença de entendimento, e por óbvio que deve ter mais do que essa, né? Porque são chapas que, pela identidade, pela identificação de pautas coletivas, aquele grupo se somam, se reúnem numa chapa ou noutra, né? Eu lembro que Celso, acho que foi até trouxe a questão da dificuldade, na visão dessa chapa, de sentar numa mesa de negociação, ainda que seja, sim, necessário se debater, tanto rever a questão salarial, que está defasada, a questão das 30 horas, que é uma pauta histórica, que vem sendo construída há bastante tempo, mas trouxe essa questão de o quanto é difícil, e não sei se poderia dizer impossível, inviável, na visão da outra chapa, sentar para negociar com o governo golpista, que traz todas essas questões de PEC da morte, golpe, né? E todas as coisas da conjuntura que a gente tem conhecimento, né? Aí, para vocês,
tem alguma forma de sentar e fazer essa mesa de negociação? Tem como avançar? Acho que é importante para que a categoria consiga entender, bom, é viável, através da nossa proposta, através da nossa visão, avançar na negociação ou não é? Como é que vocês estão sentindo isso? Bom, assim, nós do UNIR, a gente acredita que todo momento é momento de lutar. Então, assim, independente de quem está na presidência, a gente vai estar em cima defendendo os interesses da categoria. A gente coloca a questão, enquanto dirigentes sindicais, a gente coloca a questão da categoria em primeiro lugar. Então, assim, independente de quem está lá, está oriundo de um golpe de Estado, a gente vai estar lá batendo na porta, brigando, exigindo os nossos direitos. A questão das 30 horas é central da nossa tese, a gente já foi eleito defendendo. A nossa maneira de pensar é que as 30 horas tem que ser para todos. Junto à FASUBRA, eu vou estar, enquanto dirigente da FASUBRA, a gente vai estar defendendo que a FASUBRA atue tentando uma regulamentação nacional. Sim. Que a gente acha que não é justo que algumas universidades possuam as 30 horas implantada, com flexibilização, funcionando perfeitamente, e outras universidades ainda estão muito atrasadas, né? Que é no caso da FURG mesmo, recém esse ano a gente conseguiu, através do Conselho Universitário, onde eu sou conselheiro, a gente conseguiu aprovar a questão das 30 horas para praia, para bibliotecas, para o protocolo, CRA e o DAS, né? Então, são 5 setores dentro do Campus Carreiros que possuem 30 horas, né? E, então, a gente defende que tem que ser para todo mundo, né? A gente defende que a Progep tem que fazer, que a Propesp, a Prograde, todas as pró-reitorias e unidades acadêmicas, né? A gente tem um exemplo aqui do IFRS, aqui o Campus Rio Grande, que todos fazem 30 horas, não tem essa distinção de setores que fazem 30 e outros que não fazem. Tem a questão da UFPEL, que também já faz 30 há bastante tempo, né? Então, a gente entende, né, que essas 30 horas tem que ser para todos, e a gente vai estar junto à FASUBRA defendendo, né? 30 horas tem que ser para todos, e a gente não pode aceitar, né, que tenha essa distinção. Hoje em dia, aqui na universidade, isso é um problema interno da nossa universidade que está acontecendo. As pessoas estão trabalhando lado a lado, uns fazem 30, outros fazem 40, dentro da mesma pró-reitoria, que é o caso da Prograde. As secretarias fazem 40 e aí o CRA faz 30. Os colegas estão lado a lado, uns têm uma flexibilização e outros não têm. Isso gera um desconforto institucional. Sim. Já tem, acho que a última vez que eu estive na Progep, tinha mais de 20 processos de troca de lotação das pessoas querendo ir para os locais das 30 horas, né? Porque a gente entende que é mais qualidade de vida, a flexibilização é benéfico para a comunidade universitária também, né? Sim. Hoje a gente tem 8 horas de atendimento à comunidade universitária dos setores administrativos e que não fazem as 30 horas, né? Claro. E a gente passaria pela ampliação para 12 horas, né? Sim, então, com 2 turnos, né? Seria 2 turnos de 6 horas, então a gente amplia em 4 horas o atendimento ao público da universidade, né? Claro. Então, esse nosso entendimento, acho que a gente vai seguir nessa luta, né? Defendendo que as 30 seja para todos, né? Outra questão central da nossa tese é a questão da defesa da carreira, né? A nossa carreira dos técnicos administrativos foi construída com muita luta, né? E a gente entende que a gente não pode, e quanto a isso não tem negociação com esse governo golpista, né? Eles querem falar de carreira, mas é para tirar direitos, né? Isso a gente, dentro da FASUBRA, a gente não vai tolerar qualquer ameaça à nossa carreira, nós vamos estar entrando em greve, né? A gente não negocia. Tem outra questão também que a gente tem que combater fortemente, a questão da reforma da Previdência, né, que foi colocada no forno por esse governo em virtude de que eles viram que é ano de eleições, que é uma pauta que eles não conseguiriam passar, mas a gente tem que seguir lutando porque as eleições são em outubro e logo após eles vão tentar de novo reformar a Previdência, onde retira os direitos da população trabalhadora, né, que trabalharam uma vida toda. Sim. Quando chega na hora de se aposentar, as pessoas vão morrer antes de se aposentar, né? Isso que esse governo golpista defende, né? Mas então a nossa tese tem essa proposta, sim, de defender a questão da carreira, de defender as 30 horas, defender a campanha salarial. A gente acha primordial, a função do sindicato é lutar pelos trabalhadores, e a gente sabe da defasagem dos nossos salários, né, dos nossos vencimentos. A gente não vai esperar 20 anos com um salário congelado, né, que é o que esse governo aí quer, mas a gente vai estar lutando, sim, por melhorias salariais, pelas questões da categoria, e tem todas as outras pautas que a gente precisa avançar dentro das universidades, que a gente vai falando no decorrer do programa, né? Questão do combate ao racismo, a gente tem o direito das mulheres, o direito do público LGBT, que também foi
pauta de uma das mesas, né, das opressões, onde eu pude fazer uma fala, que lá as falas eram disputadas, nós tínhamos em torno de 1.200 delegados e só 20 falavam, né? E eu tive a sorte de ser sorteado durante 3 mesas, né? Então eu consegui falar bastante lá no Confazubra. E tem pessoas que não conseguiram ser sorteadas nenhuma vez, né? Então acho que é sorte de iniciante no Confazubra conseguir 3 falas em 3 mesas muito disputadas, né? Que eram 20 só pessoas falando e no universo de 1.000 pessoas a gente conseguiu ser sorteado as 3 vezes. Claro. Mas aí a gente vai falando conforme as pautas no decorrer do programa. Tá, me lembrei de uma questão... e aí até me confirma, assim, dentro do processo de eleições da titulares, suplentes, enfim, do Confazubra, se segue, né, a proporcionalidade como se tem aqui na Aptafurg ainda em Rio Grande. Não sei se outros institutos, universidades ligadas à Fazubra tem também, mas na Fazubra acho que segue isso ainda, ou mudou nesse último... Não, segue, né? Segue a questão da proporcionalidade, né? As chapas vão conforme o percentual de votos, né? A gente tinha lá 5 chapas, né? A Unir a gente conseguiu quase 1/3 dos votos, né? E a Unir ficou em segundo lugar, a gente votada, perdeu né? por acho que 30 votos. Sim, foi uma diferença foi pequena, pequena, né? mesmo. Foi percentual de 1 ou 2%. E aí aconteceu que mesmo a gente tendo a maioria da parte a parte do campo cotista, né? Se a gente tivesse unir e ressignificar, a gente ficaria com a maioria, teria tirado o primeiro lugar. Eu não sei te dizer o que aconteceu na negociação, acho que dá o meu ponto de vista de quem está chegando no Confazubra, de quem é um novato, né? Eu não participei das negociações do que vinha sendo feito, né? Mas eu acho que foi um erro, né, dos grupos cotistas não terem se unificado, né? Que hoje a gente teria as 2 coordenações gerais da Fazubra, que é importante para a parte administrativa da Fazubra, né? Mas eu acho que é para se pensar, né? Acho que a gente tinha que estar unidos. Também a CTB, que a gente votou em bloco, né? Tudo que o nosso campo queria aprovar, né? O campo cotista e também da CTB, né? O campo que a gente defendia lá, que o que tá acontecendo hoje no Brasil, se a gente tinha pleno acordo que é um golpe, né? Então a gente... E tem um pessoal lá que acha que não, né? Tem um pessoal lá na Fazubra que acha que a gente não vive em tempos de golpe, né? Que tá tudo dentro da normalidade. Então, não sei quando vai começar a cair a ficha desse pessoal lá que fica sonhando, né? Mas a gente defendia isso, né? Eu lá também, nas minhas falas também. Eu acho que tá na hora da Fazubra acordar, parar de ficar sonhando com o mundo ideal, achando que as coisas estão acontecendo dentro da normalidade quando não está, né? Então a gente defende, as próprias eleições, né? Que a gente, quanto democratas, a gente defende que tem eleições em outubro, né? A gente não sabe, daqui a pouco uma intervenção militar, alguma coisa pode, assim como o exemplo do Rio de Janeiro, né? Já é um laboratório de experiência, né? Já fizeram o Rio como um teste, né? Daqui a pouco eles suspendem as eleições e a gente tem que ficar com esse governo corrupto por sabe lá quantos anos, né? Então a gente conseguia votar em bloco, né? Eu achei que estava caminhando para uma grande uma chapa única, né? Que a gente conseguisse juntar, unir CTB e ressignificar, né? Que eram as 3 chapas do nosso campo, mas isso não aconteceu. A gente, no dia da formação da chapa, a gente ficou lá esperando ver se informar, mas acabaram, não sei por que motivos, né? Talvez o Celso saiba explicar melhor, porque ele é do ressignificar, né? Porque o ressignificar não se acabei não juntou, questionando isso. Mas aí a gente agora, semana que vem, tem a assembleia e ele dá a explicação do ponto de vista, porque ele era da mesa negociadora, né? Ele era o representante do ressignificar na questão, quando se reunia lá as chapas para tentar formar uma chapa única, né? Aí ele deve saber dizer mais do que eu estou chegando, né? Eu ainda não participo das reuniões das chefias, né? Dos movimentos, né? Mas, ao meu ver, assim, acho que foi um erro nosso, né? Não unificar. Eu acho que a gente, no momento, a gente tinha que estar trabalhando unido, né? Para tentar unificar nossas pautas, para ter uma atuação forte dentro da Fazubra, né? Mas mesmo a gente tendo perdido as eleições, né? O nosso campo, que é unir o CTB e ressignificar, a gente conseguiu a maioria, né? A gente conseguiu 14 diretores dentro da Fazubra, né? E o outro lado lá, né? O pessoal do Sonhar Lutar
conseguiu 9, e aí depois tem o pessoal lá do Combate, da Base e do PS Livre conseguiram 4. Então, mesmo assim, a gente acaba tendo a grande maioria, né? Sendo desse campo progressista democrático. Então, a gente vai tá defendendo essas questões, né? Que a gente tem que trabalhar de forma unificada, né? Eu, enquanto agora suplente, né? O Coletivo Unir tem essa... Quem é novo fica de suplente para a gente ir se adaptando, né? E daqui a 3 anos, provavelmente, tem a possibilidade de se tornar titular, né? A gente tem um espaço, tem essa questão do revezamento que a gente faz na troca das titularidades, para dar espaço para todos, para conseguir construir políticas públicas, né? E a gente conseguiu também como titular a minha companheira Tereza da SUFEPEL, né? Da UFEPEL. Ela vai estar como titular na pasta dos aposentados, e que quem era o titular aqui da Zona Sul era o Darcy, que também é do Unir, e que agora ele está saindo, né? Ficou 2 mandatos, e a Tereza assume, então, a vaga da coordenação dos aposentados por parte do Unir, né? E daqui a pouco eu vou falar os nomes, né? Dos nossos diretores da FASUBRA, e aí eu lembro de todinhos eles. Tá, eu não sei se tu quer deixar para o segundo bloco isso? Pode ser. Tá. Pode ser. Não, porque eu estava lembrando também de acho que foi uma das inserções, a última inserção talvez do Márcio. Eu lembro que o Márcio entrou num dia com representação da Ressignificar, no segundo dia a representação da Unir, foram Celso e Rafael que entraram ao vivo, e se não me engano no último dia que o Márcio entrou, acho que não foi o último dia, porque o último dia ele disse que era impossível entrar e fazer qualquer tipo de inserção, porque ele disse que era uma loucura aquilo lá, né? Acho que foi o penúltimo dia, quando ele disse que, acho que foram as mesas temáticas, talvez, e ele, Márcio Oliveira, ele é técnico na universidade, mas foi como jornalista da APTA-FURG, né, para fazer a cobertura. E aí lembro que ele fez a inserção nos contando que participou de uma das mesas temáticas, que era sobre a importância dos espaços de mídia e da comunicação, né? Aí, puxando a brasa para o nosso assado, não sei se tu teve, enfim, alguma devolução, algum comentário de como foi esse espaço, se tu estava participando ou se estavas em outro nesse momento, mas lembro do que o Márcio trouxe dessa mesa, de fato, colocar assim, né, que nesse momento de golpe, nesse momento de um estado de exceção, o quão importante é que os espaços de sindicatos, as organizações, consigam manter espaços de mídia, de comunicação. Aí ele trouxe o exemplo paralelo, o jornal, né? Temos o espaço não só na rádio, mas na TV agora também. E ele trouxe justamente isso, né? Que essa mesa, penso que talvez com pessoas mais da área da comunicação, não tenho certeza, mas trouxe essa pauta, né? Do quanto é resistência, do quanto é importante se manter ou se ampliar esses espaços nesse momento. É claro, a gente traz essa pauta justamente para trazer a importância, né, de um tema desses que a gente costuma bater diariamente aqui, ser tratado num Congresso Nacional, né? Aí não sei se tu conseguiu participar ou trouxeram alguma coisa sobre isso para ti. Da mesa específica que foi da comunicação eu não participei, porque a gente estava lá, o nosso grupo estava com 6 delegados do Unir, né? Sim. E aí então a gente foi, e acho que tinham 11 mesas, né? E a gente foi se revezando. Eu participei da mesa que falava sobre o HU, né? Sobre hospitais universitários. Importante. E aí tem a Graça participou sobre etnia e raça, a Denise participou dos aposentados. A Rita, que era a nossa colega, participou da comissão eleitoral, então ela não pode participar das mesas, né? Tinha reunião da comissão eleitoral. A Carla, que é do HU, participou junto comigo, né? Sobre hospitais universitários. Ótimo. A Neide participou da mesa de relações de trabalho. Então, assim, a gente não conseguiu estar em todas as mesas, né? Mas a questão da comunicação acho que é extremamente importante, né? Claro. Da gente chegar, eu já venho defendendo isso há bastante tempo, né? Da gente conseguir chegar na comunidade universitária, né? Esse programa que a gente tem, o Paralelo 30, é uma maneira da gente chegar no dia a dia dos nossos trabalhadores, né? Se for na universidade lá, o pessoal essa hora deve estar escutando o nosso programa, né?
Então, eu acho que é importante, sim. E é importante a gente... Isso, eu acho que está uma das resoluções que a gente aprovou do Congresso, a questão de estar defendendo mídias alternativas. Que ótimo. Eu acho que ir contra essa hegemonia da mídia manipuladora, né, da Rede Globo, eu acho que é muito importante a gente construir esses espaços enquanto movimento sindical, movimento social, a gente tem que estar unido, né? Claro. E tentar buscar formas de comunicação alternativas, né, para tentar um pouco fazer o trabalho de trazer a realidade às pessoas, né? Porque o mundo que a Globo passa não é um mundo real, né? Não, é um mundo que visa alienar as pessoas, né? Tirar as pessoas, muitas vezes trabalham em cima de mentiras, né, de boatos. Então a própria ela cria factoides, né, que não são da realidade, né? E acabam sendo adotados como verdade, como né? verdades, Como né? é perigoso. E isso é muito preocupante, né? E aí a gente já entra na questão da escola sem partido, né? Que também então eles tentam acabar com o movimento crítico, né? De pensamento crítico, né? Tanto e aí a Globo trabalha em cima disso também, né? Então acho que a gente tem que trabalhar, como o próprio nome da minha chapa diz, é unidade, resistência e luta, né? Claro, a gente tem que resistir defendendo esses espaços que a gente tem junto às mídias alternativas, né? Claro. E lutar unidos, né? Pra gente conseguir avançar e tirar o nosso país, né? Dessa situação que está preocupante, né? O número de desempregados sobe a cada dia, né? E a gente acredita que isso só vai acontecer no momento que nos devolverem a democracia, né? E então a gente também uma das questões que a gente aprovou lá no Congresso é a questão a pauta que a gente denomina Lula livre, né? Que a gente entende que o processo contra o ex-presidente Lula é um processo, uma prisão política, né? E a gente viu toda a questão faz parte desse golpe que a gente vive hoje em dia, né? Um processo que passa 250 processos na frente já tem uma celeridade fora do normal, né? Uma celeridade que visa tirar o presidente Lula da disputa presidencial, né? Lembrei nas vésperas do julgamento do habeas corpus no STF, do último habeas corpus, antes da prisão de fato de Lula, que foram algumas horas antes do Moro expedir o mandato de prisão, né? Que o representante das Forças Armadas se pronunciou dizendo, né, que o STF, e tem o áudio de forma muito clara, contundente, dizendo está nas mãos do STF manter a ordem no país. Se não fizerem o que tem que fazer, a gente lembra daquele áudio lá do Jucá com a STF, com tudo, né? Se não fizerem o que tem que fazer, há a possibilidade de uma intervenção militar no país. Então, a mídia, né, operando, publicizando uma sensação de insegurança, né, enfim, de agitação popular, junto com as Forças Armadas, junto com o Judiciário. Fica muito nítido, né, Rafael, toda a amarração. Sim, né, desse golpe. Sim, com certeza. Então, a gente defendeu, né, o Confasubra aprovou, né, determinadas resoluções e que denunciam, né, essa questão da prisão política do presidente Lula, né? E foi aprovado a gente tinha aí nesse sentido que a gente estava unidos, né, votando em bloco, né, o Unir, o Ressignificar e a CTB, né, que a gente conseguiu aprovar todas as resoluções nesse sentido, né, porque do outro lado tinha uma resolução lá de apoio, né, ao Sérgio Moro, né. Nossa. Então assim é complicado, assim, o pessoal chega a trabalhar para a direita dentro da Fazubra, né, porque tinha aí a gente derrubou uma menção de apoio à Lava Jato e ao Sérgio Moro. Então o pessoal que se dizem ultra esquerda, né, mas que acabam trabalhando para a direita na real, né. Mas aí a gente conseguiu. Linha muito tênue, né. A gente conseguiu derrubar, né, essas resoluções lá que estavam fora do campo democrático progressista, né? Diria eu. Né? Deixa eu te interromper, porque são 11h30 e o Rafa tá horas, eu olho para ele e digo ok, mas a gente segue aqui. Quer fazer intervalo? Precisamos do intervalo, porque senão sai o tempo ali da resenha. Então a gente vai pro intervalo, acompanhamos na volta música pela rádio e a nossa vinheta institucional da Aptafurg pela TV. E no segundo bloco tem mais conversa aqui com o representante da Chapa Unir, Rafael Missionas. Vamos lá.